Olá, irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Eu fiz um vídeo, na verdade, na verdade não foi um, mas dois, né? Praticamente o mesmo. E até me disseram, tá muito baixo, não dá para ouvir. Falando a respeito da quarta parte do mundo, que Deus disse que iria morrer com pestes, com espada, com fome. Né? Isso está lá em Apocalipse. Eu acredito que seja Apocalipse 6:8. Não? Eu já comentei a respeito e eu falei quais são as nações com as quais irão acontecer, né, essas coisas. E das nações que eu falei, eu citei o Canadá. Né? Eu citei o Canadá e eu citei os Estados Unidos, México, né? Uma grande parte, eu diria quase que total, a Europa. E eu estava vendo o canal de Sonhos e Visões de um irmão que eu acompanho, de visões proféticas, né? Eu dei até uma lapada no irmão, uma vez, tanto que está falando, porque um pegou do canal do outro, né? Quanto é esse que vou apresentar, vou mostrar depois quem é a pessoa, porque eles estavam postando os sonhos, né, com anúncios indevidos, né, imundo do YouTube, não? Então estava passando todo tipo de coisa e eu disse, irmãos, vocês não podem misturar o que é de Deus, o sagrado, com o profano. E não aconteceu como um outro irmãozinho que eu estava comentando, falando com ele ontem, que ele se sentiu ofendido, porque eu disse, tu não tem o Espírito Santo pela forma que você tem, mas vá buscar, né? Tipo assim, ela não tome isso como uma ofensa, tome como se eu não tenho, né? Então eu preciso buscar mais, como eu escrevi para ele, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, jejuar mais, clamar mais, né? E esse é o conselho e eu digo a qualquer um quando ele tem e quando ele não tem também o Espírito Santo. E aquilo que aconteceu depois é que esses dois irmãos, eles não se ofenderam, não se magoaram, eles tiraram, né, os anúncios, eles começaram a postar só aquilo que é de Deus, né, que é sagrado, é santo, para buscar as almas, para buscar as vidas. Se acaso, né, vocês ouviram algum palavrão, é porque o meu sobrinho é impuro ainda, é ímpio, e eles estão no quarto assistindo o futebol. Então, mil perdões se acaso isso acontecer, tá bom? Não é que a casa é cristã, apenas eu e um outro, né, o filho, aceitou, mas não está buscando a Deus, infelizmente, como deveria ser, é recém-convertido. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês um vídeo de ainda quando era Bolsonaro, acredito eu, sendo presidente, e o irmão, ele recebeu uma revelação de Deus, e é uma revelação fortíssima, né? Eu espero que vocês acompanhem, vocês vejam, não vou mostrar, vou mostrar até onde ele vai começar a falar no vídeo, tá bom? Só para confirmar, esse é um dos vídeos que confirma, e tem também um outro vídeo que eu assisti ontem de ontem, que isso já é mais atual, é dos nossos dias, agora de 2006, um pastor, acredito que bem conhecido ele na mídia, né, um pregador, que está falando a respeito de que lá no Canadá já foi imposta no governo, né, uma lei de palavras, versículos bíblicos não poderem ser citados, né? Para quem não conhece o Canadá, fica sabendo que lá as portas, né, para o Senhor já tem fechado há muito tempo, assim como também
estar na Europa, eu posso afirmar isso, porque vivia lá. E transformaram bares, fala as igrejas, tá? Em bares, em discotecas, em, como é que eu digo, como é que eu falo, lugares onde, tipo museu, coisas assim, né? Galerias, não? Então, você encontra ainda igrejas, tanto nacional como também algumas igrejas, algumas pessoas, né, que foram fazer ministério e abriu como um espaço, como se fosse uma igreja, entende? Lá na Europa, e uma das foi aquela que eu fui batizada, né? E frequentava. Mas enfim, eu vou pro vídeo para que vocês possam ouvir, né, acompanhar e confirmar que a irmã Letícia não fala de si mesma, e quando fala, Deus confirma, tá bom? Pelo menos para vocês, porque para mim já era confirmado. Então, escuta só, né? Eu vou tentar abrir o vídeo aqui, espero que dê para ver. Legal. Princípio. Vamos ver. Passar publicidade. Hidratação corporal dermatológica. Né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs e pessoal. Que experiência terrível vocês vão escutar agora desse jovem que vocês estão acompanhando aqui do meu lado. Hoje esse irmão tá uma bênção, até no final do vídeo, e eu queria dizer para aqueles que gostam de ouvir os sonhos e visões que o Senhor entrega, né, para as pessoas, para seus escolhidos. Então acompanhe tanto ele como aquele um outro, não, que normalmente passa assim o céu, que eles realmente agora estão fazendo um bom trabalho e estão se enchendo. Eu sinto isso até nas palavras dele no final, quando eles começam a pregar, tá bom? Um é sonhos e visões, o outro eu não lembro muito bem, mas em algum momento vocês vão perceber pela voz dele que não se esquece, uma voz tão bonita, né? Dada pelo Senhor. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para começar o vídeo, tá? Esse testemunho impactante. Foi a experiência espiritual mais terrível que eu já tive. Eu nem posso dizer que foi uma visão, porque literalmente Deus me colocou em um corpo de uma outra pessoa. Tudo que essa pessoa via, eu via. O que ela falava, eu falava. O que ela sentia, eu também sentia. Só que a sensação que eu tinha, e era realmente, é que eu estava dividindo o corpo daquela pessoa com Lúcifer. Eu sentia realmente a presença de Lúcifer no corpo daquela pessoa. E era como se eu fosse Lúcifer e eu fosse aquela pessoa. É muito estranho, não sei explicar ao certo como é tudo isso. A impressão que eu tinha é que ao mesmo tempo que era Lúcifer, era o anticristo. E eu vou descrever para vocês com detalhes essa experiência que Deus me deu, terrível. Ela começou assim: foi do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro. Só que tudo isso aí aconteceu enquanto eu estava deitado na minha cama, em uma noite. Eu estava em um tipo de sítio, uma fazenda, um lugar bem distante. Tinha uma mesa de madeira com pessoas em volta, homens e mulheres. Quando eu cheguei, todos eles se curvaram, se prostraram diante de mim e me adoraram. E aí eles me deram uma taça de ouro, e dentro daquela taça tinha sangue de menstruação, algumas raízes, alguns feitiços. Foi um feitiço de um sacrifício que eles haviam feito. E eu tomei aquilo de um gole só. Quando eu tomei aquilo, eu senti um gosto de sangue na minha boca muito forte. E eu voltei assim, eu voltei pro meu corpo. Na hora, quando eu abri o olho, tinha um gosto de sangue na minha boca muito forte, misturado com muitas outras coisas. Aquilo foi muito estranho. Quando eu fechei o olho de novo, eu voltei de novo para o corpo dele. Eu estava naquele lugar, eu confirmei que aquilo estava, que eu tinha aceitado aquilo. Então eu desapareci daquele lugar e eu fui a um outro lugar.
Ali haviam muitas bruxas, me pareciam bruxas, mas ao mesmo tempo que eram bruxas, eram garotas de programa, prostitutas. Eu só não sei se aquilo era aberto para todo mundo usar, mas quando eu cheguei, todas elas se curvaram, se prostraram diante de mim. Aí tinha a líder, que era a chefe delas, ela trouxe algumas mulheres para mim. Todas elas se curvavam diante de mim, eu selecionei com o dedo, eu escolhi 4 mulheres e eu saí com aquelas 4 mulheres para participar de um tipo de ritual que envolvia sexo. Eu fui caminhando com elas até o quarto. Quando eu entrei no quarto com elas, ficou tudo escuro, não vi mais o que estava acontecendo, e então a visão... Eu quero dar uma parada aqui, né, para poder explicar esse sonho. Primeiramente, Deus deu essa revelação para o irmão, ele estando no corpo, né, do falso profeta, do anticristo. Quando ele fala aqui, né, que estando lá, ele foi estar com 4 prostitutas, ele está falando não de prostituta como a gente vê, porque Deus chama tudo aquilo que não é ele ou não vem dele de prostituição, né? Assim ele chamou o falso profeta, a besta, né, de prostituta, né? Entre outros nomes, como ele dá às vezes, a besta. Então, seguramente, né, são 4, vamos dizer, presidentes, tá bom? Chefes de nações. É o que o Senhor me revela. Não são 4 mulheres que estão indo ao quarto com ele, mas 4 representantes de nações. Vamos dar continuidade aqui, porque tem mais coisa, né? Vamos ver. Então mudou. Deus não me deixou ver o que foi acontecendo, o que estava acontecendo ali, né? Então eu fui para o Canadá, Toronto. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Eu fui em um lugar onde havia um rio. Esse rio cortava Toronto no meio. Nunca fui lá, eu nem sei se lá tem um rio. Mas eu cheguei naquele lugar, parecia que era verão, porque tinha sol. E as pessoas estavam sentadas em algumas pedras em volta, tomando sol. Eu passei no meio delas e eu caminhava sobre as águas do rio. Aquilo assustou aquelas pessoas muito, e muitas delas fugiram, algumas ficaram ali olhando. Então eu olhei para o meu lado esquerdo, um dos lados do rio, tinha um ser muito grande. Eu não sei se era um anjo, se era um demônio, mas ele parecia ter uns 20 metros de altura. E ele tinha uma espada na sua mão. Eu fiz um sinal para ele, e aquele ser enfiou uma espada no rio, e o rio começou a secar. Por minha ordem, o rio começou a secar. Eu continuei fazendo sinais para aquelas pessoas que estavam ali. Muitas ficavam com medo, outras não. Eu, quando via pessoas na rua, pobres, mendigos, eu dava moedas de ouro para eles. Eu ajudava os pobres. Embora eu soubesse que eu era Lúcifer encarnado, eu não praticava o mal, eu procurava fazer o bem para as pessoas. Tudo aquilo era muito estranho para mim. Eu tinha uma sensação de poder muito grande, o poder fluía pelas minhas veias. Bom, voltando. Ele disse que ele procurava fazer o bem, né? Todos nós sabemos que Satanás não faz bem para ninguém. Mas por engano dentro do corpo de alguém, que é dentro do corpo, é dentro do corpo da besta, né, que ele vai estar mais próximo, né? A gente lembra isso da Bíblia, que próximo da besta, o falso profeta, ele vai ter poder, né? Então ele vai poder fazer, como o Senhor disse, maravilhas nos olhos, né, dos ímpios. Então, assim, esse dar ouro, você vê o que, que as pessoas estão não recebendo, te chama muito a atenção. Ninguém fala dinheiro, mas ele viu ouro.
né? Porque o que ele oferece para todo mundo, né? Mas todo mundo que ele quer. Então, esse fato de ele dar uma de bonzinho, né? Não é porque ele é bonzinho, né? Mas porque ele quer aparecer. E tipo assim, não é que era grande coisa. A gente tem que lembrar que ele, apesar disso ter sido lá em 2018 que ele teve essa revelação, que está sendo repostada, né, agora, como ele disse, eu não sei se é para agora ou se é para o futuro. Certamente é futuro, porque a gente já está em 2026 e as coisas estão acontecendo, né, largamente por todo o lugar. Então, o falso profeta, ele vai facilitar a vida de muita gente, mas era só isso que eu queria lembrar, né? Que a gente nunca vai, ver alguém com Satanás sendo um bonzinho, né? Isso é só para conquistar os bobos, tá? É por engano. Havia um trem perto daquele lugar, não sei o nome de onde era, mas havia um trem ali perto. Eu conversei com algumas pessoas ali, e então eu fui para uma reunião onde tinha líderes do mundo todo. Eu achei muito estranho. Bom, eu vou parar aqui para poder fazer esse comentário também, né? Para quem não sabe, apesar dele estar no Canadá, você vê que ele fala de um trem que pegou e foi estar com líderes. Todo mundo sabe que tudo, e se não sabe, fica sabendo, que tudo aquilo que tem que ser decidido no mundo é sempre decidido lá em Genebra, na Suíça, tá bom? Então, essa é a reunião que ele está falando, a não ser que tenha sido o G20, né? A agenda que está para 2030. Então, ainda assim, essa reunião sempre acontece em Genebra, né? Porque é uma agenda mundial, então ela é discutida lá, né? Por isso que eu disse que a Suíça também vai afundar, né? E olha só onde, né? Daqui do sonho que o Senhor me deu, onde eu vou estar. Mas enfim. Que o Lula estava no meio daquela reunião e ele hoje em dia não é governante, ele não governa o nosso país, mas ele está... Meus irmãos, só um detalhe aqui muito importante, vejam bem, isso foi em março de 2022, eu já volto com o vídeo. Ouça a voz desse irmão, perceba que não é o outro irmão que iniciou o vídeo, né? Esse irmão que eu digo que também ele estava desalinhado, ele estava fora da direção e eu fiz uma repreensão e disse: você vai para o inferno se você continuar postando esses anúncios ridículos, né? Chamando as pessoas para prostituição do quê? Da alma, de acordo à visão que as pessoas tinham, né? Induzindo elas, tipo cassino, induzindo elas a investimento, induzindo a comprar aquilo que não precisa, né? Porque o brasileiro tem mania de compra. E eu disse, o que está passando, até moças, garotas, né, de até 20 anos, 18, 20 anos, dizendo que tem vídeos pornográficos grátis, né? Então você acha que isso é correto, junto com os sonhos de visões que nem seu é de outras pessoas que você recebe, né? Ou você pega e usa no seu canal. Não é nem seu, não é nem para você. Então, esse foi a minha repreensão para os dois, entende? Eles não me levaram a mal. Eu digo, se arrependa enquanto é tempo. E eles se arrependeram, não pela voz. No dia que vocês tiverem ouvido qualquer um outro, provavelmente alguém já deve ter ido buscar e viu, vai saber que foi esse irmão. Mas o que eu posso dizer para vocês é que hoje, né, vocês podem colocar no canal de vocês. Eu acho que no início vocês perceberam que passou um vídeo rapidinho, porque isso aqui foi um vídeo antigo, né? E às vezes vem do vídeo que a gente também tá postando. Então foi o caso, né? No meu sempre aparece essas porcarias desses vídeos antes
de eu ouvir a mensagem que atrapalha. Entende? Por isso foi justamente isso que eu disse para eles, atrapalha o entendimento da mensagem do Senhor para as nossas almas. Não esqueça que nós somos igreja, né? É dar continuidade, é porque sempre o celular, quando eu passo um tempinho sem mexer, a tela fecha. Mas é só para você ver quanto é interessante, né? E a gente tem que procurar entender cada mensagem que o Senhor dá aos seus servos ou filhos, ou filhos. Irmãos, só um instante, para vocês verem a veracidade desse vídeo. Ou seja, em 2022, o Lula não era, no começo de 2022, o Lula não era presidente, mas ele já viu, né, em 2022 lá, ele já sabia que o Lula estaria participando dessas reuniões, mas ele viu, né, Lula participando aí dos rituais do anticristo. Irmãos, é tremendo isso. Hoje em dia não é governante, ele não governa o nosso país. Olha mas que ele legal, estava né? lá, a tela e do aquelas outro pessoas celular, quando foram ali para ouvir o que eu tinha para celular, dizer, quais eram as novas escurece. diretrizes de para onde o mundo ia caminhar, como o mundo seria regido a partir para que a imagem seja vista. Saindo Que dali, legal, eu fui né? Se eu me visitar aproximo, algumas abre, se eu me igrejas afasto, no fecha. Canadá. Eu não sei se eram igrejas evangélicas e católicas, eu não sei, só sei que eram igrejas. Quando eu entrei nelas, a maioria delas estava fechada. Eu fui em várias igrejas, a maioria estava fechada. E dentro delas tinha muito pó. Como se as pessoas não tivessem ido ali fazer culto há muitos anos. Gente, toda esta visão é muito terrível. Eu nem sei se eu posso chamar isso de visão, é uma experiência espiritual, mas ela é muito terrível. Eu quero pontuar algumas coisas interessantes. Primeiro, não sei quem era esse ser, mas eu sabia que era Lúcifer encarnado. Eu acredito que seja o anticristo. Eu não sei se essa visão é do presente momento ou se ela retrata um momento futuro. Terceiro, um rio que corta o Canadá, ele se secou por ordem deste homem. Eu não sei por que ele fez aquilo, mas ele ordenou que o rio se secasse. E as igrejas do Canadá foram fechadas. Alguma coisa vai começar no mundo, talvez a perseguição aos cristãos. Eu não sei por que motivo, mas aquelas igrejas estavam fechadas. Me parece que a perseguição, o decreto da perseguição vai começar por lá. Eu não sei por que motivo, mas esta é a experiência que eu tive e eu quero dividir com vocês. Eu estou realmente impressionado e assustado com tudo isso que eu vi e que eu senti quando eu voltei dessa visão para o meu corpo novamente. Eu tinha um gosto de sangue na boca muito forte, eu tinha uma sensação de poder no meu corpo, nos meus braços, energia fluía muito forte por mim. Eu realmente senti tudo aquilo que aquele homem sentiu. E a presença de Lúcifer no corpo daquele homem era muito forte. Você que é inscrito aqui no canal Visões Proféticas e gosta... Bom, irmãos, é isso, né? Então, assim, esse vídeo é só mais uma confirmação daquilo que eu disse para vocês a respeito da quarta parte da Terra que seria destruída, né? Quando eu disse que pegava a Europa, né? E a Groenlândia fica, a qual Trump estava tentando, né? Também pegar para ele, seja controlar, ela fica um pouco afastada da Noruega, ali da Dinamarca, mais pro lado como é que eu digo, do Canadá, vamos dizer assim, na divisão, né? Então, é toda essa parte ali, toda aquela parte da Europa, né? Toda a América Central, a América do Norte, né? Só a América do Sul, a parte de cima, vamos dizer, de Venezuela, Colômbia, só vai ser atingido até ali essa mortalidade, né? Essa, como é que diz? Que será afetada pela espada, né?
daquilo que o Senhor disse, que as pessoas, a quarta parte da terra vai morrer de doenças, de fome, né? E de feras da terra, né? Então, pega todo esse país aí, vocês que estão no México, vocês que estão na Europa, vocês que moram no Canadá, que moram nos Estados Unidos, né? Na parte norte, né? da fronteira do Brasil para cima, vocês estão sendo avisados, né? Aqueles que moram também na parte norte do continente africano, vocês também estão sendo avisados, né? Que nesse relógio de Deus, a terra, como eu comentei ali, né? Com a cruz no meio, dividindo dentro dessa quarta parte, que daria dos 45 minutos aos 60, né? Está englobado todos esses países, todas essas nações, né? E aí a gente tem a confirmação de um sonho de um irmão que Deus deu para ele no ano 2018 e atualmente, agora em 2026, a gente tem a confirmação. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que aí quem quiser assistir, tá? Pode dar uma olhada também. O nome do, aqui ó, para quem não viu, quer dar uma olhada lá no vídeo do irmão, né? É esse aqui, tá? A cara, e tá escrito: ele sonhou com o anticristo, tá bom? E aquele a qual o irmão falava que ele é pregador. Deixa eu dar uma olhada aqui, que ele estava falando ontem sobre, ele estava falando ontem sobre, acho que ontem eu assisti, sobre o Canadá, aquilo que estava acontecendo, não é que vai acontecer, é o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, se dá para me ver, que eu estou tentando, tá, irmão? Estou tentando olhar aqui para ver se eu acho o vídeo que o irmão estava comentando, que normalmente tem aqui para mostrar todos os vídeos. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, porque aí vocês podem dar uma olhada também e confirmar. Eu sem óculos não estou muito bem não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome dele, que é... Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome do irmão, que ele estava falando. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Bom, irmão, o vídeo, né, é esse aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. O nome dele é Rafael Bittencourt. Ele, acho que é pastor, né, pregador. Vamos lá. O Canadá, que pode proibir vários versículos bíblicos de serem utilizados e pode coibir a pregação do Evangelho, perseguir pastores como tem feito. Ministros podem ser presos por utilizarem determinados textos bíblicos ou expressões religiosas durante os sermões, durante as pregações. Até a evangelização pode ser colocada em xeque aqui. O Canadá aprovou uma lei que deixa claro que determinadas expressões, sermões, discursos, textos utilizados na religião podem ser considerados como desculpas, fachadas, para, na verdade, imprimirem ou expressarem discurso de ódio. É o que eles disseram. É o que a Câmara dos Deputados, conhecida como Câmara dos Comuns, disse e aprovou. Pois é, meus irmãos, uma linha vermelha foi cruzada aqui e não é a queima de livros. É a liberdade de expressão e a liberdade religiosa que estão em xeque no Canadá. Nós sabemos que o Canadá
no período da Pan.de.me, deixou muito claro para o mundo que perseguiria os cristãos, perseguiria pastores. Eu poderia mencionar para vocês alguns fatos, mas vou mencionar 2 ou 3, de pastores que foram presos em plena rodovia porque foram acusados de organizar cultos ao ar livre, cultos durante a crise, né, em que eles não poderiam fazer cultos. E aí houve denúncia e esses pastores foram presos na frente de suas famílias. Presos, 20 dias presos, 21 dias presos, 35 dias presos. Eu lembro de 3 pastores que foram presos. A polícia, inclusive, cercou a igreja dele com arame, porque ele fazia uma pregação, naquele movimento ali dos protestos dos caminhoneiros, ele fazia uma pregação dizendo que os caminhoneiros estavam sendo usados por Deus para confrontar o sistema repressor que estava se instaurando no Canadá, estilo a polícia do Hitler. E esse pastor foi preso, ficou 35 dias preso, e a polícia cercou o perímetro da igreja, cercou mesmo, com arame, cerca de arame farpado e tela metálica. Bom, pessoal, é isso, né? Vou acabar o vídeo aqui. Aí pergunta, é urgente, irmã? Sim, é urgente porque a gente deve confirmar, né, tudo aquilo que a gente ouvir, né? Não pode passar as coisas quando vem do Senhor e as pessoas dizem, não, o Senhor, Ele expressou isso dentro de mim, Ele colocou dentro do meu coração, que é como eu disse, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, dificilmente mais o Espírito Santo vai falar no ouvido, ele fala quando ele está, né, do lado, ele está, vamos dizer assim, acima, né, de nós. A gente pode dizer do lado. Então ele fala para que a gente não pense que a gente está sozinho, né? Então a maioria dos crentes tem o Espírito Santo do lado, né? E faça tudo para que ele venha morar, porque aí, em vez dele falar aqui, que é raro, eu só ouvi uma vez só, né? E obedeci, porque a voz era como de um pai que queria obediência, né? E ouvi 2 vezes a voz de Jesus, mas do Espírito Santo foi uma vez só. E depois disso ele, né, quando veio morar aqui, ele parou de falar aqui e fala agora sempre aqui dentro. Então, a gente tem sempre que confirmar aquilo que o Senhor fala. Algumas coisas vocês já viram quando eu disse vai ter queda. Isso foi o Espírito Santo que me disse. Quando alguém de lá do canal do Paulo Figueiredo, que eu estava ouvindo, o rapaz que trabalha com ele, né, colocou escrito assim, o que vocês acham que vai acontecer essa semana, né, por esses dias, por esse mês? Aí o Espírito Santo falou dentro, queda, cai, eu ainda fiz um vídeo falando a respeito. Então, vocês estão vendo também, né, isso acontecer, tá caindo gente de tudo quanto é maneira e de todo o jeito, não vai ficar de pé, porque o Senhor, Ele não envergonha alguém quando Ele, né, fala, quando Ele responde, porque as pessoas têm medo de perguntar, e não tenha medo de perguntar a Deus alguma coisa, porque esse foi o maior erro de Eva, né? Eva, ela não sabia, né, o que era morte, e ela não perguntou, né? Adão também não perguntou, né? A única coisa que ela respondeu é que o Senhor disse que se comesse, que certamente morreria, mas ela não disse, né, que eu vou me separar dele. Ele falou que eu vou me separar dele, ou algo do tipo. Ela não deu nenhuma desculpa, né? E a gente percebe que isso não é só, né, uma das coisas, muitas outras coisas também. Eles não perguntavam, não sei se fazia parte da inocência, entende, da pureza, né, do coração.
Entende? Porque assim, quando a gente não sabe, né, hoje a gente tem esse entendimento, a gente pergunta, porque se você não sabe, você não pergunta, você pode errar, né? Então, assim, não espere errar primeiro, né, para depois tentar consertar. Tente, né, não errar perguntando primeiro, não? Como uma criança, porque é errado quando a gente diz que alguma criança não pode fazer alguma coisa, a gente não explica. Porque a queda de Eva foi mais do que uma queda, né? Foi uma porrada que matou toda a humanidade que viria depois dela, né? Então, quando você diz a uma criança para não ir a algum lugar, você tem que dizer o motivo, tá? Porque ela vai teimar, ela é criança, ela vai teimar e ela vai fazer, e ela vai ouvir outras pessoas dizerem para ela que nada, né? O seu pai, a sua mãe não sabe o que diz. Eu já fiz isso. Alguns ainda dizem assim para cumprimentar, nem fez, mas só porque quer que você faça. Eu já fiz isso, você pode fazer que nada vai acontecer. Então você tem um pai, né? Você tem um irmão e você tem um espírito dele que é maravilhoso, é o amigo desse irmão, desse rei, desse Deus, né? Para você perguntar as coisas e assim não ser enganado, porque é justamente isso que Jesus quer, que a gente pergunte, né? Pode demorar um pouco a resposta, mas ela vem, tá bom? Então que a paz do Senhor esteja com todos, né? E até o próximo vídeo. Fica ligado em tudo que passa, porque eu ouço um pouco de cada coisa e você vê, quando eu ouço um vídeo do irmão, não faço como a maioria, né? Que sai passando os vídeos. Não, eu ouço porque vale a pena ouvir o que Deus, né, fala ou mostra na vida de alguém. Se veio até você, é porque você deve ver, você deve ouvir, ainda que você não queira ver, mas apenas ouça, né? O Senhor diz que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está dizendo através da visão desses irmãos que o mal está se aproximando a cada dia, a cada ano, que as coisas estão acontecendo, que a gente não tem que estar alheio, né? A gente tem que estar ligado, tem que estar acordado, como virgens acordadas, né? Não loucas, né? Dormindo o tempo todo, né? Ou chorando o tempo todo, porque só acontece isso comigo. O Senhor diz, tem tempo de chorar e tem tempo também de parar de chorar. Quando a gente para de chorar, quando a gente deixa o leite, a gente deixa de se beber e a gente passa a comer comida sólida. É quando a gente para de chorar, né? Fase que a gente é bebê, a gente chora à vontade, mas quando a gente vem para a fase adulta, a gente vai entendendo que a gente cai, mas levanta, principalmente e unicamente se a gente tem esse Deus, né, que está sempre com a mão estendida para nós. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigada.